Olá! Então o objetivo desse vídeo é fazer uma abordagem analítica a respeito do período que nós entendemos como período interbíblico. É a pedido de um amigo, não é? E a ideia não é trazer aqui, né, uma cronologia de fatos que ocorreram nesse período. São muitas guerras, são muitos conflitos, são muitos povos envolvidos, né? Você tem aí em Israel, né, aonde estava ali o povo de Israel, onde estava o reino de Israel, você tem influência de diversas culturas fortes, né, nesse período interbíblico. É um período longo, né, são 400 anos de história, né, então não se fala com poucas palavras se você for fazer uma abordagem descritiva, né. Então a ideia é trazer uma abordagem aí, ressaltando os pontos importantes que aparecem, né, nos evangelhos. Então, no ministério de Jesus, você tem ali citações, você tem instituições, você tem grupos políticos e religiosos que surgiram dentro desse período. Essa é a abordagem que nós vamos fazer nesse vídeo. Esse é o propósito desse vídeo. Você vem comigo? Então vamos prosseguir. Então tá aí, né? A definição. A interrupção da atividade profética. Então é um período em que você não vai ter atividade profética, né? Veja bem, a ideia não é fazer uma abordagem cronológica. Se não é cronológica, nós vamos fazer 2 parâmetros aqui para delimitar esse período, né? Você tem ali, né, na Bíblia, o final desse período, né, que é o ministério de Malaquias, né, em que ele fala lá, né, o versículo, né, que os autores costumam abordar a respeito do fim da atividade profética. Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Né? Está lá em Malaquias 3:1. Né? Então, é o próximo profeta. Né? Ali parou em Malaquias. Né? Então, durante esse período, você vai ter aí, né, a esperança de surgir um próximo profeta. Né? Você também tem lá uma menção dessa mesma palavra, vamos colocar assim, né, lá em Isaías 43, que fala assim: a voz do que clama no deserto, João Batista, né? Preparai o caminho do Senhor, endireitai, melhor, no ermo, vereda a nosso Deus. Então tá aí. E você tem aí o início do ministério, lá depois desse período, você tem o início do ministério de João Batista, né? Está lá em Mateus 11:10, que Jesus mesmo fala a respeito de João Batista, né? Porque este é quem está escrito, melhor, porque é este de quem está escrito, melhor, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então tá aí, né? É aqui você abre o período interbíblico, né? Lá em Malaquias você fecha com João Batista, tá ok? Então é nesse período aí que nós vamos fazer uma abordagem. Obviamente eu não vou trazer muitas datas, né, que são muitos eventos durante esse período, né, mas tão somente levantar aí aquilo que é importante para uma boa leitura, né, uma boa interpretação dos evangelhos. E também, né, do surgimento da igreja, né, no livro de Atos, né, as cartas, você vai ver muitas referências com elementos que surgiram, a partir de elementos que surgiram nesse período. Então vamos prosseguir, está aí o mapa. Lá no início ainda, né, é o cativeiro babilônico. Você tem ali, né, você tem aqui do lado, deixa eu pegar um cursor melhor, para que possamos entender. Essa área aqui, né, ó, isso aqui é a região em que o Império Babilônico dominava. Né? Então o Império, para quem tem pouca noção a respeito desse assunto, desse nome, do conceito, o Império é quando um povo, é quando um reino, ele, por uma questão, às vezes, de organização econômica, política e militar, ele se sobressai sobre os outros, né? Na antiguidade, óbvio, isso não acontece hoje, e ele começa a fazer guerras e conquistas, não é? E começa a dominar outros povos. Na verdade, a ideia do império, né, em um sentido geral, é deixar esses povos dentro daquela cultura, dentro da cultura deles, e que eles fiquem ali como um povo vassalo, pagando impostos, né, obedecendo às leis, né, maiores, né, do império, do dominador. A ideia é essa. Né? O império tem essas características. Você tem império babilônico, império assírio, você vai ter império
romano, né, que é o que nós vamos falar também aqui. Então, a ideia do império é essa, né? Você domina outros povos, tá ok? E aqui não foi diferente, né? Império Babilônico, ele vai dominar aqui a região em que o judeu estava, essa região aqui, ó, não é? E a partir desse domínio, né, você vai cessar o reino de Israel. Então, isso aqui é o segundo. A ideia não é falar propriamente desse evento, mas isso aqui vai ser a segunda diáspora, o segundo exílio, né? O primeiro já havia ocorrido lá com o reino de Israel, agora é Judá que está sendo levado como cativeiro, né? E é justamente nesse período, né, que eles chamam de diáspora, dispersão, que você vai ter o surgimento das sinagogas, né? Embora você encontre aí referências de sinagogas no livro de Reis, em Crônicas, né? Mas a ideia, né, de sinagogas como leitura, como ensinamento da palavra, como um centro ali de estudos, né? Isso vai surgir, você vai se fortificar durante o exílio. Assim alguns autores colocam. O surgimento, né, surgiram os escribas não surgiram nesse período, né, mas eles vão adquirir a função específica como copistas da palavra, né, dos livros, nesse período. Os escribas eles tinham diversas funções antes disso. Você vai ter diversas citações de escribas no Antigo Testamento, né, você vai ter escriba real, em que ele fazia lá as cópias importantes para o rei de Israel, né, o rei de Judá, ou o reino quando estava unificado. Eram funcionários públicos, né, você tem lá em 2 Samuel 8,17, 2 Reis 2, capítulo 2, 11, né, 18, 18, né, 19, 2, tudo Reis, né, 2 Reis. Falando sobre escribas. Então os escribas não vão surgir ali, mas eles vão adquirir uma importância maior, em função, né, de guardar a palavra, de guardar os escritos, né? Ele era um escrivão mó, ele fazia as listas de guerreiros para serem enviados para as guerras, tudo isso aí eram funções dos escribas, né? A organização de tropas, né? Guardava também os livros, era a função dos escribas, melhor, né? Você tem diversas referências. Aqui eu coletei algumas, né, para você ver. 1 Crônicas 27, 32, né? Neemias 8, 1, né? Tem outras referências aqui. Então, os escribas, eles certamente não surgiram nessa época, né? E eles que guardavam, cresceu de importância porque agora você tem que guardar a lei com muito mais cuidado. Você está num povo, está numa terra alheia, diferente, né? Então, o cuidado, né, em guardar a palavra e não deixar o povo se perverter, embora isso tenha ocorrido, né? Não deixar o povo perder a cultura, né? Muitos perderam, né? Muitos não quiseram nem voltar para a terra de Israel durante o retorno, né? Com Neemias e depois Esdras. Então está aqui, né? E a idolatria acaba, é uma referência aí, né, do que ocorreu nesse período, né, que nós chamamos de cativeiro babilônico, né? Bom, essa terra aqui, os judeus vão voltar, né, uma quantidade pequena, né, vai voltar ali para a terra, né, vai começar a refazer a vida, e logo depois vem aí aquilo que nós chamamos, cai esse império babilônico, você vai ter aí império macedônico, né? Que império é esse? É o império dos gregos. Na verdade, ele é o império aí que traz Alexandre o Grande como principal referência. Então, Alexandre, ele não era exatamente grego. Muita gente acha que ele era um grego nato. Não, ele não era. A Grécia praticamente é isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A Grécia clássica, ela nunca foi um império. Você tinha cidades, estados, né? Cidade-estado, que eles são independentes, né? Comercializando e guerreando, né? E produzindo a cultura que você conhece hoje, como a filosofia, como os filósofos, não é verdade? A democracia, né? O modelo democrático surgiu lá, mas só nessas cidades. Então você não tem um império, dali não vai surgir um império imenso que vai dominar, não. Essa área aqui não, né? O Alexandre ele vai sair daqui, ó. Ele vai sair daqui, né? Dessa parte aqui de trás, aqui do norte, né? O pai dele era o rei daqui, né? Da Macedônia. E ele vai ser ensinado por um grego nato, que é o Aristóteles. Não, Aristóteles ele vai ser o tutor de Alexandre. E isso aqui é importante, porque
Porque a visão de Alexandre, né, quanto a império, quanto a domínio, quanto a reino, vai ter muito da filosofia grega, vai ter muito daquilo que se produziu, né, enquanto filosofia na Grécia, né? Esse cara, o Aristóteles, ele é considerado aí um filósofo, presta atenção nisso, pós-socrático. Então você vai ter os filósofos pré-socráticos, ou seja, antes de Sócrates, e os pós-socráticos. Ô Walter, qual é a diferença disso? Os pré-socráticos, eles pensavam completamente diferente. A filosofia deles era voltada para o cosmos, para a explicação da origem da vida, né? De repente, né, se misturava muito com a mitologia, né? Agora, Sócrates, de Sócrates para frente, ele traz a filosofia para o ser humano, para as questões pessoais e os relacionamentos sociais, né? E a partir dali, né, os discípulos de Sócrates, né, de Sócrates vai fazendo discípulo, Sócrates faz um discípulo, que faz um discípulo, que faz um discípulo, surge uma corrente de pensamento filosófica, né, voltada para o homem, né, falando sobre política, falando sobre relacionamento de povos. Olha só, eu vou trazer uma frase aqui do próprio Aristóteles, para você ver como é que ele pensava, né? Quem ensinou Alexandre? Olha só o que ele vai falar. Então tá aí, ó. Embora seja desejável fazer o bem para um indivíduo só, é mais nobre e mais divino fazê-lo para uma nação ou para uma cidade. Então, essa filosofia que Alexandre vai ter contato. Ele vai estudar, vai ser o tutor dele, vai ser o professor. Sócrates é o professor, né? Parafraseando, né? Professor de Alexandre. Então você vê aí quem ensinou ele. E ele vai, né, Alexandre, ele vai fazer aí um império tremendo, né? Então ele sai daqui da Macedônia, deixa eu pegar aqui o cursorzinho, ele sai daqui, ó, ele vai empreender um império tremendo. Só que quando ele chega nesses povos, ele coloca isso em prática. Ele chegava dominando e trucidando todo mundo, né? Ele não fazia isso. Obviamente, a resistência ao domínio gerava violência. E ele era um estrategista, além de ser, né, apaixonado por culturas e respeitar culturas, né? Que ele foi, assim como Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, Alexandre foi criado aos pés de Aristóteles, você viu ali. Então ele respeitava as culturas, mas guerra é guerra. E ele era um estrategista de guerra tremendo também, ele aprendeu isso, um gênio da guerra. Né? Mas quando ele dominava, ele respeitava, principalmente, né, a elite daquele local dominado. Né? Tinha reis e rainhas dominados que ele chamava para sentar à mesa dele. Então Alexandre ele tinha muito isso, né? A cultura ele respeitava, né? Embora ele levasse também a cultura grega, mas ele dava plena liberdade de você praticar a sua cultura, né? Existe aí em Flávio Josefo, né? É um dos livros que nós pesquisamos aqui para fazer esses comentários. Ele fala que quando Alexandre chegou em Jerusalém, né, ele desceu do cavalo com a sua comitiva e tal, e se ajoelhou lá diante do sacerdote. Né? E os sacerdotes já estavam esperando ele chegar, porque sabia que ele ia chegar ali, né? Já estavam vestidos de branco e tudo mais, né? Já estava como se fosse uma farda de gala, um uniforme de gala ali, esperando ele. E ele faz isso, ele vai lá e se ajoelha diante do sacerdote, e aí perguntam, por que você fez isso? Ele falou, não, eu não me ajoelhei diante desse homem, mas me ajoelhei diante do Deus dele, porque eu tive um sonho com ele. Né? Ele fala mais ou menos isso, está lá em Flávio Josefo, e na edição que eu tenho aqui, está na página 530, por aí. Se você tiver, depois eu mostro aqui para você a edição, está aqui também, no slide. Se tiver a mesma edição, pode procurar no livro que você vai encontrar, né? Essa referência que o historiador Flávio Josefo faz. Né? Flávio Josefo, para quem não sabe, foi um historiador contemporâneo do Senhor Jesus. Tá, okay? Então ele faz essa referência. Né? Bom, então você vê aqui, né, que essa linha vermelha aqui, ó, né, deixa eu olhar no outro monitor que é maior, é a campanha de Alexandre, né, essa linha vermelha, está aqui, ó, é a campanha de Alexandre de 334 a 324 a.C., né? Ele morre logo depois, ele morre em 323, né? Contagem regressiva, porque é antes de Cristo. E é nessa campanha que ele chega aqui, né,
essa região aqui é a região do Estado de Israel, ou dos judeus, ou da Judéia, né? São vários nomes, né? Palestina, eu vou citar aqui também esse nome, Palestina. Palestina faz referência aos filisteus, né? Terra dos filisteus. Está aqui, não é? Mais ou menos por volta aí de 330, ele chega ali, né? E domina essa região. Isso aqui é o Egito, né? A parte nordeste do Egito, tá vendo aqui? Ó? Ele vai dominar isso tudo aqui, né? Ele vai seguir viagem, vai dominar a Ásia, praticamente toda aqui, né? Esse é o império que ele monta, né? Ele vai fundar uma cidade chamada Alexandria, aqui, ó, essa cidade é importantíssima para a gente, né? Está aqui, ó, bem aqui na ponta aqui, né? Vários eventos digamos assim, que estão relacionados aos evangelhos, remonta e aponta para Alexandria, você vai ver isso. Então está aqui, né? Esse é o Império de Alexandre. Só quando ele morre, como eu falei, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais importante para falar sobre isso. Não. Só quando ele morre, o império dele é dividido. Então está aí, ó. Isso aqui é logo depois da morte dele, você vai dividir aí entre os generais de Alexandre, né? O que vai mais contar para a gente, vai interessar para a gente, é esse aqui, o Antígono, né? Ele vai até, né, dar nome a uma cidade que aparece muito na Bíblia, Antioquia, tem a igreja de Antioquia, né? A igreja de Antioquia é uma igreja importante, né? Você vai ter ali o irmão de Herodes, ele vai se converter, o irmão de criação de Herodes, está lá em Atos 13, acho que é Atos 13:1, você vai ver, é Colasso de Herodes, acho que é Manaém, Colasso de Herodes, negócio assim, né? Está lá em, se eu não me engano, é Atos 13:1, né? O irmão de Herodes vai ser dessa igreja, e por sua vez essa cidade tem o nome desse general, né? De Alexandre. Olha só como é que as coisas estão relacionadas a esse período. Bom, então está aqui, o interessante desse mapa aqui é o seguinte, é que a divisão, né, dessa dominação do Império Alexandrino entre os generais de Alexandre, né, eles têm uma divisa aqui, ó, bem próximo de Jerusalém. Isso vai fazer toda a diferença. Está vendo aqui? Jerusalém está aqui e a divisão está aqui, ó. Isso faz toda a diferença. Então você tem 3 generais que vão importar para a gente aqui, né? 3 territórios. Você tem esse aqui, de Antígono. Você tem aqui, né, esse amarelo aqui, é o de Ptolomeu. Né? Esse nome vai surgir também para a gente aí algumas vezes. E você tem, né, aqui atrás, né, Seleuco, também, né, general. Né? Tudo a partir dos nomes desses generais. Esses 3 importam para a gente, né? Então tá aí, ó, você já tem uma alteração aqui, olha só, né? O que vai acontecer? Logo no início, ó, esse mapa aqui é de 310, né? Aí, 10 anos mais ou menos depois que Alexandre morreu, né? Já em 270, né? O Ptolomeu, né? A dinastia ptolomaica, ela vai tomar essa área aqui, né, de Jerusalém. Então, aqui você percebe que começa a um troca-troca. Então, Ptolomeu aqui avançou um pouquinho e pegou, né, o território que é Jerusalém. Né? Daqui a pouco volta. Então, né, Israel está no meio disso. Né? Um domina, outro domina, outro domina. E isso vai gerar diversos problemas para Israel. Muitos problemas, você vai ver aqui. Né? Então tá aí. Né? Aí você tem um outro mapa mostrando aí, né? Já é lá na frente. Isso aqui é a gente vai abordar isso aqui com mais detalhes, mas é só para você ter um panorama. Lá em 130, né, já passou bastante tempo, né, Israel se torna independente, está vendo? Israel se torna independente. Essa área aqui, ó, do reino de Israel não pertence mais aqui e nem aqui. Né? Mas mesmo nessa independência, durante essa independência, você tem a influência desses povos e você tem a tendência dentro de Israel, a gente vai ver isso, né, de tender, de apontar para um desses impérios. Você acredita nisso? Tem gente em Israel que fala, a gente está livre, mas eu quero ser escravo daquele reino ali. É verdade isso. Vai ter gente, os helenistas, por exemplo, queriam porque queriam, né, serem dominados. Né? Faziam festa quando chegava o dominador, oba, agora nós somos do Império XYZ. Então tem isso também. Né? Mas vamos
ver aqui passo a passo, né, o que acontece. Então tá aí, né? O primeiro domínio, né, que você vai ter, né, sobre o povo de Israel é aquele que dominou o Egito, que ficou com a parte do Egito, né, o Ptolomeu. Então, eu vou trazer aqui para vocês as partes mais importantes desse domínio, né, só para a gente bater aqui, né, aquilo que vai refletir lá na frente, como eu falei, né, no período lá, né, do Evangelho, né, do ministério do Senhor Jesus. Bom, Ptolomeu ele toma a Palestina sem resistência, né, convidou os judeus para irem para o Egito. Olha só. Ele convida os judeus para irem para o Egito. Fala, vem para cá, né? Tem lugar aqui para a gente e tal, né? E ele funda um assentamento em Alexandria. Olha só. Ele fundou um assentamento em Alexandria. Lembra daquela cidade que Alexandre fundou? Alexandre fez Alexandria porque ele queria reunir, né, fez uma biblioteca, ela queria reunir toda a cultura do império que ele formou, né, ali. Alexandria tinha uma biblioteca, queimou, pegou fogo numa guerra e tal, mas tinha uma biblioteca extraordinária. Né, e ele, né, logo de início, né, esse general, ele chama judeus para fazer um assentamento lá. Não é por acaso que quando Jesus vai, né, tá lá a fuga de Jesus para o Egito, né, Maria e José levam o Senhor ainda como bebê, né, tá lá no Evangelho de Mateus 2, 13 a 23, é interessante o seguinte, que quando Jesus chega lá, Maria e José, ele não se sente numa terra estranha. Na verdade, você não vê traços ali de um povo diferente. Né? É bem provável que ele tenha ido para esse assentamento de judeus, ali no Egito. Né? A estalagem e tal, né? Ele vai buscar lá, né? Eles vão procurar abrigo numa estalagem, num encontro e tal. Tem pastores, né, de ovelhas. Né? Isso é típico do povo de Israel. São elementos típicos de judeus. Né? A probabilidade dele ter ido para esse assentamento, né, é muito grande. Então você vê que as coisas se encaixam aí. Né? Bom, aí você tem ali Ptolomeu II, né, continuou com o processo de migração judaica para o Egito. Né? É nesse período aí que você tem a produção da Septuaginta. Olha só, né? Você deve saber o que é isso, né? Não é o caso eu abordar. Procure saber se você não sabe. Né? É nesse período, né, que se produz a Septuaginta. Né? O grego é um grego, né, dessas regiões, é um grego comum, a gente chama de grego koiné, né, o grego falado pelos soldados de Alexandre, e esse grego permanece, né, tanto em Israel quanto em todo o império, né, dos 3 generais, ali daqueles generais que nós vimos, né, são 6 generais, mas, né, 3 ali nos interessam. E é a partir desse grego, é a partir dessa cidade que Alexandre formou que se vai se fazer aí a Septuaginta, ou seja, a tradução lá, né, do Antigo Testamento para o grego. Né? E é muito utilizado. A Septuaginta foi muito utilizada pelos pais da igreja, né, para disseminar o Evangelho. Né? Já estava em grego, né? É o Antigo Testamento em grego, então eles vão levar isso aí, né, para a igreja, né, para poder utilizar como Bíblia. Né? E vão utilizar aí, né, como Bíblia. Vão lançar a mão desse grego que já era conhecido por todo mundo. É mais fácil para você pregar na língua de quem, né, do povo que você está, né, evangelizando. Né? Então é mais ou menos por aí. Né? Aí você tem Ptolomeu III, né? Foi bom para os judeus, alterou a ordem sacerdotal, nomeando um sumo sacerdote de seu interesse. Aqui começa a mexer na ordem sacerdotal. Aqui você começa, é uma introdução, né, de um pensamento político na ordem sacerdotal. Então, o sacerdote aqui, ele já é nomeado fora daquela ordem sacerdotal que vinha sendo trazida. Né? Olha só, fora daquelas turmas sacerdotais que vinham sendo trazidas. Já é o governante que influencia quem vai ser sacerdote e quem não vai ser. Olha só, já começou a mudar. Então entra questões políticas aqui. Tá? Ptolomeu IV disputou uma guerra contra Antíoco. Olha só, Antíoco é aquele reino de cima. Né? Então Ptolomeu está embaixo. Deixa eu voltar aqui para você ver.
ou perdão, está aqui, ó, o Antíoco é essa região aqui, ó, de cima, né? Você percebe o seguinte, não sei se você notou, né? Eram 3 generais, passaram a ser 2, agora virou um império só. Aqui tinha uma divisão, né? Então somou isso tudo aqui, ó, já unificou tudo aqui. Então o império também está mudando, né? Aqui eram 3, lembra disso? Tinha um aqui, ó, né? O Seleuco, né, dominou isso aqui, né? Então ficou tudo, né, um só. Que agora você já tem 2 impérios disputando essa região aqui. Ok? Né? Então, esse daqui, o Ptolomeu, vai travar uma guerra com o Antíoco, que é aqui de cima. Esse daqui, né? Viu? Foi? E o que vai acontecer? Olha só. O Ptolomeu IV, ele vai ganhar, mas só que ele ganha guerra lá, né? É na fronteira, guerra na fronteira. Quem está na fronteira? Jerusalém, Israel, né? Judéia. E aí ele está lá e fala, pô, já que eu estou aqui, eu vou entrar nesse negócio aí. Olhou para o templo, né, de judeu, eu vou entrar aí. É festa, eu quero saber o que tem lá dentro, as imagens, as esculturas e tal. Eles ficavam curiosos. E aí os judeus, não, você não vai entrar aqui não, meu chefe. Aqui ninguém entra. Só sumo sacerdote, só os sacerdotes em determinada instância, e lá dentro só o sumo sacerdote. E ele ficou muito chateado com isso, não deixaram ele entrar. Tinha gente capaz, né, com disposição para defender isso com a vida. Então, mas ele não quis causar confusão, mas criou um conflito, né, ele não entrou. Né. Aí o 5, né, maltratou os judeus com o seu general Escopas. Antíoco III, olha só, aí olha só que coisa interessante, né? O herdeiro ali do trono, Ptolomeu V, ele já é mau. E aí os judeus já querem migrar para o outro império. Fala, não, esse cara, o pai dele foi legal com a gente, mas esse cara não está legal. E ele vai migrar. Eles vão falar, não, deixa o outro império, o amarelo, lembra do amarelo que apareceu ali? Deixa ele vir para cá. Né? E aí o Antíoco III toma aquela região de novo. Olha só que mudança, né? E aí os judeus recebem ele como libertador. Não, o cara estava... o Ptolomeu estava pegando o pé da gente, agora eu vou ficar com o Antíoco III. Ele escolhe quem ele vai ficar, de acordo com os interesses dele. Isso é um problema grave, né? Bom, o Antíoco III, olha só, ele planejava, por que ele fez isso? Por que ele chegou lá e tratou? Ele vai tratar os judeus bem. O Ptolomeu IV estava tratando mal, agora ele vai tratar bem, o Antíoco III. Mas por quê? Ele queria usar Israel de base, a Judéia de base, para invadir o Império Egípcio, né? Com o Ptolomeu lá. Sacou né? Os interesses que estão por trás disso tudo? Então, tá, ele queria usar, né? Ele é o pai da Cleópatra, lembra desse nome? Ela vai querer se meter, talvez um descendente dela, porque eu olhei aqui tem muito tempo, talvez não seja ela, né? Porque uma rainha, ela vai ser rainha do Egito, né? Ela vai passando o mesmo nome para os filhos, para as filhas, né? Nesse caso aqui para a filha, né? Lá na frente você vai encontrar esse nome lá no reinado de Herodes, melhor, perdão. Bom, isso foi em 190 a.C., né? Já tem aqui o nome, né? Da rainha, né? E aí você vai ter o 4. Esse 4 aqui que vai gerar um problema tremendo, né? O Antíoco IV. Por quê? Ele não é bom, né? Olha só, se estava ruim com Ptolomeu IV, né? Aquilo, já ouviu essa frase assim? Aquilo que está ruim pode piorar e piorar muito. Piorou, né? Esse cara aqui, o 3, ele foi gentil porque era uma questão política, ele queria invadir, né, o Egito lá do Ptolomeu. E o 4, o filho dele, é bem provável que seja filho, a descendência, né, o herdeiro, né, esteve preso em Roma por 14 anos. Tá? Olha só, o garoto não era bom. Foi preso em Roma. Por aí você já vê, né, que o negócio não era legal. Né? Foi intolerante com os judeus e ficou conhecido como louco. Aqui os judeus falaram, que tempo bom aquele de Ptolomeu IV. Por quê? Porque piorou muito o negócio. E eles que pediram, né, eles não é exatamente pedir, mas eles intentaram, né, fizeram de tudo para que mudasse de império a dominação. Olha só. Né? E é aqui que começa a história do surgimento dos Macabeus. É aqui que começa a surgir, porque esse cara vai ser tão ruim que você começa a dividir também entre judeus helenistas
ou seja, aqueles que querem, aqueles que querem a dominação, né, do império de Antíoco, ou Antíoco, né, império de cima, não o império de Ptolomeu, né, do Egito, ele quer o de cima, o macedônio, né. Deixa eu voltar, isso aqui tem que ficar bem claro, né. Então tá aqui, recapitulando para você não se perder, né. Então, esse império aqui, o de cima, ó, que esse aqui está próximo da Macedônia aqui, ele é helenista. Ele quer helenizar, ou seja, levar a cultura grega ao pé da letra. E cultura grega tem religião, tem paganismo, tem tudo isso, né? Tem Deus Baco, Deus Zeus, tem um monte de deuses aí, né? É o paganismo, levar o paganismo para dentro de Israel. Mas tinha judeu querendo isso. Eles são chamados de helenistas. Né? Cultura helênica, cultura de Alexandre, né? Forçar a barra. Alexandre não forçava a barra, mas eles, né, esses imperadores forçavam a barra, né, para você fazer isso. Para você ter uma ideia, transformaram um templo, né? Esse templo foi destruído. Depois você vai ver aqui um templo lá em Samaria, né? Fizeram um templo para Zeus. Botaram a figura de Zeus lá dentro, né? Então tem os helenistas, né, que advogam por esse império, e tinha os judeus patriotas. Os judeus patriotas, né, eles queriam independência, mas se tivesse que ficar com um dos impérios, é melhor esse aqui dos Ptolomeus. Porque ele não quer levar, ele não era helenista. O de baixo, esse aqui, o azul, né, do Ptolomeu, não era helenista, não queria impor nada. Porque aqui é o Egito tinha lá, né, uma diversidade muito grande também, é difícil você mudar o Egito, né, vinha lá dos faraós e tudo mais, então já tinha uma cultura bem forte também. Então esse general não quis mudar nada, né, e nem a descendência dele, né. Mas o de cima sim. Então normalmente os judeus helenistas, eles advogavam por esse império de cima. Eles são mais simpáticos a esse. Já os outros queriam independência, mas se tivesse que ficar com alguém, seria o de baixo, né, o Ptolomeu, ok? Deixa eu voltar para onde eu estava, né? A gente já está terminando, eu vou fazer mais ou menos 30 minutos, depois eu faço a segunda parte. Eu vi que o negócio vai ficar extenso. Bom, e aí esse 4 aqui, olha só o que ele faz, né? O governo da Judéia fica nas mãos do sumo sacerdote, né, com os sumos sacerdotes. Ó, mudança tremenda aqui. O que está falando? O governo da Judéia. O que quer dizer isso? Sacerdote, ele cuida da questão espiritual, né? Aqui, quem está governando a Judéia, né, os judeus, é o sumo sacerdote. Ele já juntou o poder espiritual com o político. Entendeu isso aí? Percebeu isso aí? Já está juntando, né? Uma posição política a ser disputada. E aí começaram a disputar, porque era um reinado agora. O sacerdote é o rei, virou um rei. Ele está governando Israel, né? O poder temporal passa a valer mais do que o poder espiritual. É por isso que o sacerdote ele vai esfriar tanto, né? Ele vai encontrar isso lá na frente, né? Na época lá dos evangelhos, né? No ministério do Senhor Jesus. Os sacerdotes não querem nem saber de palavra, de Messias, né? Eram políticos, a questão política. E querem saber nada disso, não. Por isso, tá vendo? A questão política ficou à frente da questão espiritual. Bom, a Palestina passou a ser disputada pelos Seleutas, ou seja, o império de baixo, o império azul que eu te mostrei ali, né? Deixa eu voltar, isso tem que ficar bem claro. Aqui, ó. O de cima aqui, ó, o amarelo, né? E depois, eu confundi as bolas aqui, a Palestina, Seleutas, né? E o Império Ptolomaico, agora sim, o de baixo, o azul. Então a Palestina passou a ser disputada por esses dois impérios aqui, ó. A guerra entre esses dois impérios, pela Palestina. Porque é a fronteira entre os dois impérios. Olha só. Então vamos voltar lá. Parei aqui, né? Resultado, surgimento de dois partidos. O judeu, lembra que eu falei? Partido judeu, ou seja, um partido patriota, advogava pela lei, advogava, né, pelos costumes judaicos, pela liberdade, né, de praticar lá o judaísmo, né? E o grego, helenização. Helenização, o que quer dizer isso? Trazer a cultura grega para dentro de Israel, para dentro
dos judeus, né, para a cultura judaica, né, misturar as coisas e até fazer com que a cultura judaica desaparecesse. Então são dois partidos aqui, né, estão surgindo aí. Olha só. Vamos terminar aqui, né, para a gente terminar o vídeo, essa primeira parte. Surgimento das primeiras revoltas que envolviam dois elementos. Tendências helenizantes, ou seja, aquilo que eu falei, né, de trazer a cultura grega para dentro de Israel, né, e a judaizante, ou seja, manter firme a cultura judaica, né, e a violência do imperador Antíoco. Esse cara era violento, né. Esse cara aqui, né, ele que vai sacrificar um porco, né, no templo de Israel, né. Ele vai fazer aí diversas atrocidades, mas isso aí a gente vai ver no próximo encontro. Então fique com Deus, e se você gostou, né, dessa pequena abordagem aí a respeito do período interbíblico, espere a segunda parte. Um abraço.